Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais um Forte Responde. Lembre-se que se você tem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que vai servir para a gente conseguir gravar mais vídeos e tirar dúvidas de vocês. Vou aqui para a primeira dúvida então. Como funciona o bocashi? Ele serve para qualquer planta? O Forte Bokashi, ele é um fertilizante orgânico composto. Aqui dentro você tem, além do composto orgânico, vários micro-organismos vivendo aqui dentro. E quando você vai utilizar ele na terra, ele vai fazer com que esses micro-organismos trabalhem o solo e traga mais vida para ele. Vou dar um exemplo. Se você fizer uma horta com esterco, por exemplo, aquele esterco ele tem que se decompor para liberar minerais e sua planta crescer mais. Quando você coloca, além do esterco, o bokashi, você vai fazer com que essa vida do solo se renove e ele consiga liberar esses nutrientes mais rapidamente. Então, além de fazer uma adubação orgânica, você está trazendo mais vida para esse solo. E o bokashi ele pode ser utilizado para todos os tipos de plantas. Eu dei o exemplo da horta aqui, mas qualquer tipo de planta que tiver no substrato, que tiver um material orgânico, você utilizando esse bokashi, você vai ajudar os micro-organismos a transformar essa matéria orgânica, a fibra, a parte orgânica de um substrato em minerais, fazendo com que essas plantas se alimentem. Então sim, pode ser utilizado para todo tipo de planta. E antes da próxima pergunta, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Por que minhas plantas ficam com as folhas amarelas e acabam morrendo? As plantas podem ficar com as folhas amarelas por vários motivos. Um dos primeiros motivos pode ser adubação. Se a gente não estiver adubando, se a gente não estiver fornecendo os nutrientes que a planta precisa, ela vai ficar com as folhas amareladas. Se a gente repõe o NPK, nitrogênio, fósforo, potássio e os outros nutrientes também, você vai estar devolvendo o que essa planta está tirando. E aí sim você vai ter plantas mais saudáveis, mais bonitas. Então manter uma rotina de adubação é muito importante para você não ter folhas amareladas. Mas dificilmente uma planta vai morrer por falta de adubação. Pode acontecer, mas se estiver muito extrema. Mas geralmente o problema de adubação você resolve também facilmente ali com a nutrição. Uma planta também pode ficar com as folhas amareladas se ela tiver um ataque de fungos. E aí você pode também pulverizar um fungicida para combater esses fungos. E aí você vai perceber que as folhas novas vão nascer mais bonitas. Aquela folha que foi atacada, que está com as manchas, que já estão doentes, elas são cicatrizes, né? São marcas que aquele fungo deixou, não vão sumir. Mas as novas folhas que vão sair, você vai perceber que vão nascer bonitas. Então você vai, depois de passar um fungicida, se o problema for fungo, você vai perceber que ela vai recuperar. Um outro ponto que a gente tem que observar também é se a gente está regando essa planta na quantidade suficiente para ela. Se uma planta também não tiver água suficiente, esse é um ponto muito grande que pode fazer a planta morrer. Uma jiboia, por exemplo, é muito comum dela amarelar as folhas quando está ou recebendo muito sol ou quando está faltando muita água. Ela amarela e chega até secar e perder as folhas. Regra geral, coloca o dedo na terra. Se tiver seco, você pode molhar. Se tiver úmido, espera um pouco mais. Nem excesso, nem falta de água, né? Tem que ter um equilíbrio, né? Para você conseguir manter essa planta bem hidratada também. E um outro ponto que é fundamental, que a gente não pode esquecer, é que a planta faz fotossíntese, ela precisa de luz para ela crescer e se desenvolver. Então a luz é muito importante. Se você tem uma planta, por exemplo, de sol e você está mantendo ela na sombra ou na meia sombra, você vai perceber que com o passar do tempo ela pode ficar muito fraca. Uma suculenta, um cacto principalmente, é muito fácil de ver isso. Ele demora às vezes meses para mostrar esse problema, mas de repente ele amarela e chega até a apodrecer porque não tem luz. Então a gente não pode esquecer que cada planta tem que estar no seu lugar. Posso utilizar 2 fertilizantes ao mesmo tempo? Uma outra dúvida bem comum que as pessoas fazem também é se eu posso usar um orgânico e um mineral ao mesmo tempo, né? Posso colocar os 2 ao mesmo tempo? A gente sempre indica intercalar os fertilizantes. Então, se você está utilizando hoje, por exemplo, o Forte Hortaliças, que é mineral, depois, na próxima adubação, depois de uns 15 dias, aí você faz uma adubação orgânica. Aproveitando a pergunta também, as pessoas perguntam assim, posso usar um fungicida no mesmo dia da adubação? Se você aplica o adubo hoje na terra, não tem problema nenhum você aplicar nas folhas o fungicida, tá?
tá? O que você não pode fazer é sempre colocar 2 fertilizantes, por exemplo, na terra, ou 2 produtos na folha ao mesmo tempo, mas um na raiz, outro na folha, sem problema algum. Eu vou dar uma outra situação onde você pode usar 2 fertilizantes ao mesmo tempo, que até a gente fez um vídeo sobre o plantio da batata doce, adubação, e a gente usou o Forte Hortaliças foliar nas folhas e o Forte Hortaliças em pó na raiz no mesmo dia. Mas por que a gente fez isso? Porque as folhas estavam amareladas. Quando a planta está amarelada, ela está mostrando que ela está com uma falta extrema de adubação. Então a gente pulverizou as folhas com o Forte Hortaliças foliar para rapidamente ela absorver os nutrientes e resolver aquele problema pontual na hora, e no mesmo dia a gente enriqueceu novamente o solo usando o Forte Hortaliças em pó. Então, nesta condição, você pode utilizar os 2 produtos. Não são os 2 juntos, tá? Os 2 na terra. Um na folha, outro na raiz. Aí sim você pode usar. Tem alguma dúvida ainda? Deixa aqui nos comentários. E até o próximo Forte Responde.